No momento em que a gente fala da necessidade de resgate e preservação do patrimônio histórico do país, a notícia da reforma de um museu que completa 30 anos de fundação é motivo de comemoração aqui na cidade de Bauru. Para falar conosco, para dar detalhes sobre essa reforma, sobre essa notícia, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Luísa Barbosa. Ela é museóloga da Secretaria Municipal de Cultura. Luísa, mais uma vez voltando, conversando conosco aí sobre cultura no programa Espaço Aberto. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Agradeço a vocês pela oportunidade de divulgação. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara o Rafael Maropo. Nós falamos desse museu que completa 30 anos de fundação na cidade, é o Museu Histórico Municipal, que foi objeto, né, que será objeto de reforma e foi objeto desse anúncio aí pela prefeitura. Como foi o processo de obtenção desse recurso para essa reforma, Luísa? Esse processo, ele começou, na verdade, no final do ano passado. Nós já sabíamos da existência desse edital, até a Secretaria de Cultura já enviou projetos outras vezes, pelo menos uma vez, que eu tenho ciência. É um edital bem concorrido, não é tão simples, mas ele se iniciou no ano passado, quando foi enviada uma proposta inicial que pode abranger várias áreas. Então, nós escolhemos a reforma da Estação Paulista para abrigar o nosso Museu Histórico Municipal. Depois dessa primeira fase, no final do ano, em abril, nós recebemos a notícia de que tínhamos sido aprovados para a segunda etapa. E então, tivemos que nos reunir bem rapidamente para formularmos os outros documentos, as planilhas, a proposta mais detalhada, plano de trabalho para o FID, que é o Fundo de Interesses Difusos. Esse recurso, ele é do governo do estado, pertence à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Então, eu com a equipe, né, o Alex Sanches, a Fabiana Rocha, Fábio Valério, Luiz Carneiro, sentamos, destrinchamos essa segunda etapa do edital e ficamos durante 4 ou 5 dias ali, principalmente já no final do prazo, em cima do projeto, para fazer uma série de planilhas, uma série de planos de trabalho. E é importante falar também que a gente teve o apoio da Secretaria de Planejamento, que é a CEPLAN, e a Secretaria de Obras, porque tinha algumas exigências que a gente não tinha competência para executar, porque se trata de um projeto que vai reformar, né, um espaço. Então a gente contou com o apoio aí dessas secretarias e foi muito bacana. Foi bem intenso, mas foi muito bacana. E então fomos contemplados. Estamos muito felizes, mas não foi fácil, não. Aliás, o projeto ele ficou em 6º lugar numa classificação dentre 200 propostas. Foi um projeto bem avaliado, né, durante a seleção. Isso foi... Agora, quando nós soubemos o resultado, que saiu no dia 1º de novembro, ficamos super felizes, não só pela aprovação, mas principalmente por uma ótima aprovação. Nós ficamos entre os 10 melhores, né? Então, é uma colocação para se comemorar, realmente. Ainda mais que essa equipe foi a primeira vez que a gente se deparou com esse edital. A gente não tinha experiência de participar desse edital em outras ocasiões, né? Outros editais até a gente tem uma familiaridade maior, como o PROAC, IBRAM, que são editais mais voltados para a área de cultura e voltados principalmente para a área dos museus. Então a gente tem um conhecimento maior. Mas um edital como esse é muito amplo. Então ele realmente contemplava várias questões. E foi um grande desafio para a gente enviá-lo. Agora, o recurso que vai ser liberado é de aproximadamente R$1 milhão, né? Essa é a informação. Essa verba, ela vai dar conta da reestruturação do que exatamente? Essa verba, de acordo com o nosso plano de trabalho, ela vai contemplar uma parte da reforma que não foi terminada, né, numa outra etapa da estação.
Então, a gente vai ter banheiro, uma parte do piso, parede, enfim, a parte estrutural mesmo da obra. Ela vai contemplar também uma parte um quesito de acessibilidade, e não é só uma acessibilidade física, estritamente, que é uma acessibilidade mais voltada para a área dos museus, como recursos para receber pessoas com deficiência visual, recursos para receber pessoas com deficiência auditiva, como, não sei, uma maquete em braille e coisas do tipo, né? A gente fez questão de contemplar essa questão da acessibilidade que está muito em voga. Então, já que a gente vai começar do zero, né, pensamos assim, vamos começar com uma estrutura, uma instituição museológica correta, assim, perfeita, né, para a gente não ter depois que fazer outras adaptações ainda. E esse recurso vai contemplar também a área expositiva, como plotagem, painéis, vitrines, iluminação específica, acústica também. A gente pensou em acústica, sonorização, justamente para esse museu ele ser um museu interativo, não ser um museu apenas que conte o passado, um museu estático, para ele ser bem interativo e para despertar o interesse das pessoas. Então, a reforma vai acontecer dessa forma, e a gente vai ter essas questões específicas também contempladas, né? A gente previu isso tudo. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto a Luísa Barbosa. Ela é museóloga da Secretaria Municipal de Cultura, dando detalhes para a gente sobre o anúncio dessa reforma do Museu Histórico Municipal. Agora, Luísa, o plano é transformar a região da antiga Estação Paulista em ponto cultural da cidade. Esse prédio já abriga o Museu Ferroviário. Ali naquela área é um complexo. A gente costuma dizer, a gente tem esse projeto já há bastante tempo. Os meus colegas da secretaria já têm esse projeto. A intenção é a gente construir um complexo ferroviário, um complexo museológico, perdão, e ferroviário também. Ali a gente tem a estação central, na outra ponta a gente tem a estação Paulista, que vai ser contemplada pela reforma e a readaptação. A gente tem a Maria Fumaça, que é aquela composição, né, a vapor. E o nosso grande sonho, vamos dizer assim, é unir esses dois espaços museológicos com o passeio da Maria Fumaça. Então, é realmente isso, é revitalizar a área do centro antigo da cidade, proporcionando atividades culturais, não só a visita ao museu, mas ali no entorno do museu. Hoje até já acontece, mas claro que quando essa reforma for terminada, né, e tudo, essa área vai ter mais visibilidade, né? Hoje até acontece uma feira, né, em alguns domingos do mês. Então a ideia realmente é essa, é proporcionar à população, como em várias cidades isso acontece, né, um final de semana de lazer, de cultura, com outras atrações culturais também, não só a questão da visita dos museus. E esse é o projeto maior, é a nossa ambição maior. Luísa, o que exatamente está abrigado hoje no Museu Histórico? No Museu Histórico, hoje está abrigado a questão dos documentos em papel, um grande acervo de documentos, jornais, documentos antigos da cidade, algumas fotografias também, e a parte tridimensional do nosso acervo, objetos, mobiliário, objetos indígenas, doações de pessoas aqui, de pessoas munícipes, né, da cidade de Bauru. Todo esse material hoje está abrigado no Museu Histórico Municipal de Bauru. Agora, nesse novo espaço, existe a possibilidade de ampliação desse acervo? Sim, com certeza. Isso é sempre uma oportunidade, né? Essa questão da reforma também vai ser uma oportunidade para a gente fazer uma captação de acervos, como a gente já faz, por exemplo, no Museu Ferroviário, né? As pessoas vão ao museu, fazem as doações, ou se não pretendem doar o original. Fotografia, por exemplo, a gente digitaliza na hora para o munícipe, fica com a cópia e ele
ele retorna com o original. E a gente pretende, sim, ampliar o acervo, fazer campanhas de acervo, porque a população ela precisa participar desse processo, né? E já que a gente está falando da história de Bauru, por que não a própria população doar, né? Questões relativas aí à formação da cidade. Luiz, existe uma discussão muito grande que envolve a necessidade de revitalização do centro da cidade, inclusive com a proliferação de manifestações culturais. É algo que já acontece ali no prédio da Estação Paulista. Você acha que o anúncio dessa reforma, né, esse projeto, essa proposta de transformação do prédio, do espaço, num espaço museológico, como você falou, num complexo cultural, você acha que também está, de uma certa forma, inserido nesse grande projeto, nesse projeto maior que é a revitalização do centro de Bauru? Eu acredito mesmo, porque a gente vê, né, que em outras cidades, não querendo comparar a cidade de Bauru com outras cidades, mas a gente acaba comparando algumas coisas, né? A gente vê que em outras cidades isso já deu certo, isso aconteceu. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Sim. É um hábito que a gente precisa transformar, né? É o hábito da população. A população precisa ver aquela área com bons olhos para realmente se apropriar daquilo, para frequentar aqueles espaços. Então, essa reforma, ela com certeza vai dar um boom a essa vontade que a gente tem de fato revitalizar aquela área, né? De fato movimentar aquela área, porque se a gente deixa, né, uma região mais deserta, sem muitas atrações, só com prédios abandonados, não abandonados nesse sentido, mas que a vista da população estão abandonados, a tendência é que a criminalidade cresça naquela região, né, com abandono. Então a gente quer reverter esse processo, e com certeza essa reforma vai ter uma participação bem grande nessa mudança de perspectiva para o centro. Bom, em termos práticos, a reforma já tem data para começar? E qual deve ser a duração desse serviço? Vocês têm essa projeção? Olha, a gente não tem ao certo essa projeção, porque o edital ele é composto em várias etapas, né? Então agora nós vamos assinar o contrato em breve. Uma outra parte da documentação já foi entregue. Então a gente está aguardando a sinalização do FID lá de São Paulo, né, da Secretaria de Justiça, para dar andamento a esse processo. Nós acreditamos que no ano que vem a gente já comece, sim. E com certeza eu espero até voltar aqui e em outros espaços também para divulgar o início, divulgar as próximas etapas do projeto, mas de fato a gente não tem ainda isso concretamente. Eu não posso passar isso concretamente porque a gente não sabe, mas eu acredito que a reforma dura em torno de um ano e alguns meses, né? E estamos bem otimistas. Bom, segundo as informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Bauru, o Museu Histórico Municipal, como já dissemos agora no início do programa, está completando 30 anos de fundação em Bauru, e agora para meados, né, agosto de 2019, a gente tem outra comemoração, que são os 30 anos do Museu Ferroviário, né? Um momento em que se anuncia uma reforma que é uma boa notícia para o movimento cultural da cidade, e esses aniversários, essas 3 décadas aí sendo comemoradas de inauguração dos 2 espaços. Qual a importância disso tudo, Luísa, no momento em que se discute a necessidade de preservação, de resgate cultural dos patrimônios históricos? A gente repercutiu aqui na rádio e na TV Câmara a notícia, né? Enfim, os desdobramentos do incêndio do Museu Nacional. Por que isso é uma boa notícia para o movimento cultural da cidade? É uma ótima notícia, porque por tudo que nós estamos passando no país, essa questão política, essa virada de governo, a gente sabe que infelizmente fica um pouco mais difícil a gente conseguir recursos, a gente conseguir algum tipo de apoio, e nós somos uma cidade do interior, né, do interior paulista, mas somos uma cidade do interior. Então essa capacidade técnica da equipe, eu preciso reforçar que nós fomos muito felizes na execução desse projeto. Todos nós estamos muito contentes,
né? Porque a gente se empenhou muito, mas a gente sempre fica, né, apreensivo, na expectativa, porque foram muitas propostas. Tanto que dentre todas, 200 foram aprovadas. Já foram muitas aprovadas e foram muito mais concorrentes antes. Então, isso é para se comemorar. E com certeza essa questão da preservação aqui no município é para se comemorar muito mais, porque não é fácil a gente trabalhar com a preservação do patrimônio. Não só por uma questão de a gente não tem recursos, a gente não tem verbas, não só por isso, né? Porque a gente precisa mesmo captar recursos. Isso já está dado. A gente não pode mais achar que vamos conseguir viver e fazer nossas ações só com recursos da prefeitura. A gente sabe que isso não acontece. Mas é muito importante porque a preservação, ela é uma área que ainda está se concretizando no nosso país, ainda é uma área nova. A museologia também é uma área nova. Então, é uma grande vitória, sim, a gente conseguir recurso próprio para uma reforma que tem uma importância muito grande para a cidade, né? Então, eu especialmente fico muito feliz de saber que, poxa, o bauruense, ele não vai precisar ir para São Paulo ou ir para Campinas, Rio de Janeiro, enfim, para visitar um museu bacana, um museu que tenha interatividade, que contemple a formação da cidade, ele vai se reconhecer ali. Eu, particularmente, fico muito feliz, porque, na verdade, a cultura, assim, ela é um direito, né? Ela não é um supérfluo, como muitas pessoas ainda acham. Ela é um direito do cidadão. Isso faz parte da formação do cidadão, do munícipe. Então, eu realmente fico muito feliz, porque é uma bandeira aí, mais uma bandeira que a gente está fincando aí da preservação, e especialmente na cidade de Bauru. Quem conhecer o passado também faz parte para a gente poder entender um pouco do nosso presente. Eu queria agradecer aqui no programa Espaço Aberto a presença da Luísa Barbosa, museóloga da Secretaria Municipal de Cultura, de volta aqui conversando conosco agora sobre esses 30 anos de fundação do Museu Histórico e a notícia da reforma já para os próximos meses. Luísa, mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade, Lidiane, Carol. É sempre ótimo estar aqui. Fico à disposição. Eu agradeço também sua sintonia. O programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru. E eu lembro você que a TV Câmara já está em novo canal. Sintonize 31.3 UHF Digital. Até a próxima.